Olá! Hoje a gente mergulha num lado da violência doméstica que, muitas vezes fica meio escondido, sabe? Longe dos holofotes. É a violência patrimonial. Não é soco, não é grito direto, é controle. Pelo dinheiro, pelos bens. Exatamente. E para a gente entender melhor isso, a gente se baseou em duas pesquisas acadêmicas aqui do Brasil, bem importantes. Uma delas, da Mariana Lustosa, olhou as decisões lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de 2007 a 2019 e mostra como a justiça quase não enxerga essa violência. A outra pesquisa, de Pereira e colegas, foi lá em Viçosa, Minas Gerais, em 2010, conversar com as mulheres para entender se elas mesmas percebiam que estavam sofrendo isso, né? Certo. Então a ideia aqui é desvendar o que é essa violência, porque ela passa tão batido e o estrago que ela faz. Tudo com base nesses achados. Vamos começar pelo básico, então. O que é exatamente violência patrimonial? Olha, a Lei Maria da Penha, ela define bem lá no artigo 7º. É qualquer coisa assim, tipo reter, pegar para si, destruir, pode ser bem objeto, documento, dinheiro, até ferramenta de trabalho da pessoa. Hum, e os exemplos das pesquisas deixam isso bem concreto, né? Sim, muito. Como, sei lá, quebrar o celular da parceira. Isso apareceu num caso analisado no estudo jurídico, né? Isso. Ou então, depois da separação, o ex não devolver os documentos, as coisas da pessoa, outro cenário que apareceu lá nos tribunais. E tem mais, sabe? Controlar o salário da mulher, mesmo sendo dinheiro dela, impedir que ela use. Isso foi muito forte nos relatos lá de Viçosa. E aquelas brigas por divisão de bens que, no fundo, são só um jeito de continuar controlando, também apareceu. Nossa. E uma coisa que, olha, dói só de ouvir. Destruir coisas que têm valor sentimental. Planta, bicho de estimação. As mulheres idosas falaram muito disso na pesquisa de percepção. Que coisa horrível. Sem falar em não pagar pensão ou usar a pensão como chantagem, né? Outro ponto que surgiu. É uma variedade de ações bem ampla e, francamente, perversa. Mas se a lei define e os exemplos são claros assim, por que é tão difícil reconhecer? Por que essa invisibilidade toda? Então, as pesquisas mostram que é uma combinação de coisas, né? Primeiro, tem a dificuldade do próprio sistema de justiça. O estudo da Lustosa lá no TJDFT mostrou que, olha, pouquíssimos casos foram realmente classificados como violência patrimonial. Muitas vezes o ato em si, o dano, a retenção até mencionado no processo, mas os juízes não conectam com a questão de gênero. Como assim? Como no caso do celular quebrado que você mencionou, ou um outro caso de um furto que um sobrinho cometeu contra a tia. A decisão dizia que faltava motivação de gênero ali. Ah, entendi. Eles veem o ato isolado, o crime patrimonial comum, digamos assim, mas não a dinâmica de poder por trás, ligada ao fato de ser mulher. Exato. E ainda tem uma questão legal, meio técnica, mas que atrapalha. A tal da escusa absolutória. É uma regra antiga do Código Penal que pode livrar de pena crimes patrimoniais entre marido e mulher, enquanto casados ou entre pais e filhos. Sério? Mesmo com a Lei Maria da Penha? Pois é, a Lei Maria da Penha tenta superar isso quando tem violência doméstica junto, mas na prática ainda é um complicador para punir a violência patrimonial em si. Entendi essa parte da justiça. Mas e as vítimas? Elas se dão conta do que está acontecendo? Identificam como violência? Aí é que está outra camada dessa invisibilidade. A pesquisa lá de Viçosa, da Pereira, mostrou que muitas mulheres nem conhecem o termo violência patrimonial. Elas contam os fatos, sabe? Ah, ele controla meu dinheiro, ele quebrou minhas plantas, mas não chamam isso de violência patrimonial. Hum, falta palavra para nomear a experiência. Exato. E sem o nome fica muito mais difícil denunciar ou até mesmo entender a gravidade daquilo, né? E o fato de ser tudo dentro da família. Isso deve pesar demais também. Com certeza. Os agressores mais comuns, segundo a pesquisa de Viçosa, são os maridos, ex-companheiros, às vezes até os filhos. Denunciar alguém tão próximo é muito difícil, especialmente para mulheres mais velhas, que às vezes dependem financeiramente ou têm medo de perder o único laço afetivo que restou. E outra coisa, essa violência raramente vem sozinha. Quase sempre está junto com a violência psicológica, o que talvez a deixe menos óbvia que um tapa, entende? Faz todo sentido. É uma teia complexa mesmo.
E os impactos disso tudo? Além da perda de dinheiro, que é óbvia, o que mais essa violência causa na vida da pessoa? Olha, o impacto emocional é devastador. As mulheres que participaram da pesquisa da Pereira falaram de muita tristeza, muita dor, medo constante, sabe? Angústia, um sentimento horrível de humilhação e a perda das coisas de valor sentimental, as plantas, os bichos. Isso causa um sofrimento muito particular, né? Mexe com a identidade, com a história de vida. Imagina, e a autonomia da pessoa? Vai para o espaço, né? Totalmente. Várias contaram que deixaram de investir nelas mesmas. Pararam de estudar, sabe, ou de se cuidar, porque não tinham acesso ao próprio dinheiro, ou porque o agressor desviava tudo. Isso mina a autonomia, o desenvolvimento pessoal. É uma forma muito clara de manter a pessoa presa, subjugada. A análise da Lustosa também aponta para isso, para essa questão do controle. E a lei, apesar dessas dificuldades que a gente falou, da aplicação, ela prevê alguma proteção específica para o patrimônio? Alguma medida? Prevê sim. A Lei Maria da Penha, lá no artigo 24, fala de medidas protetivas de urgência focadas nisso. Tipo, determinar a restituição das coisas que foram tiradas, proibir que o agressor venda ou alugue bens que são do casal, suspender procuração que a vítima tenha dado para ele. Ah, interessante. Isso funciona na prática? Então, o estudo no TJDFT mostrou que sim. Em alguns casos, essas medidas foram aplicadas e ajudaram a proteger o patrimônio da vítima, houve decisões positivas. Só que a pesquisa lá de Viçosa com as vítimas sugere que, no geral, essas ferramentas ainda são pouco conhecidas e pouco usadas. Falta chegar na ponta, né? Entendi. Resumindo, então, o que essas fontes mostram pra gente é que a violência patrimonial é uma estratégia de controle mesmo, poderosa e muito escondida. Se esconde na família, escapa da justiça, escapa até da percepção de quem sofre. Não é só sobre grana, né? É sobre poder, sobre tirar a independência e violar direitos básicos. Isso deixa a gente com uma questão importante para pensar, né? Se o objetivo é esse controle de recursos, essa coisa de minar a independência, que sinais mais sutis no dia a dia, que não parecem uma briga feia, assim, escancarada, poderiam indicar que alguém está sendo controlado dessa forma? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia nesta análise.